Olá, graça e paz a todos vocês que estão acompanhando e iniciando essa nova trajetória, e nós vamos estarmos aprendendo um pouco sobre discipulado básico. Nosso objetivo é trazer um elevo espiritual, uma base de conhecimento sólida para todos os assuntos abordados e também alguns assuntos extras que não serão abordados nas aulas, mas nós deixaremos o material salvo para que vocês possam estar assim estudando e acompanhando as referências bíblicas, estudando a nossa Bíblia Sagrada, até porque ela é a nossa regra de fé, é a nossa bússola para nos direcionar e também para nos guiar no caminho que nós estaremos trilhando. Espero que esta aula seja bênção, espero que essa aula seja muito proveitosa para cada um de vocês e que o conteúdo aqui entregue seja um conteúdo que traga maior esclarecimento, fortalecimento na fé para cada um de vocês e que também possa firmá-los ainda mais na presença de Deus. Vamos dar início aqui ao nosso material que nós preparamos para vocês e espero que não fique dúvida. E se acaso ficar alguma dúvida, não hesite em nos enviar as perguntas que vocês têm e aquilo que vocês estão tendo dificuldade para poder estar acompanhando, tá bom? Vamos lá, olha aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso curso de Discipulado Básico. Bom, primeiro, vamos nos apresentar para que vocês possam conhecer quem está falando com vocês e dessa forma vocês saberem quem está preparando esse material e entregando todo o conteúdo para vocês também. Sou o pastor Hermes Cavalcante, tenho aqui algumas formações, bacharel em teologia, interconfessional, gestão de sou formado em gestão de produção, sou terapeuta cristão, terapeuta de traumas religiosos, sou psicanalista individual, psicanalista para atendimento de casais, também tenho a formação de manejo clínico com adolescentes dentro da psicanálise e nutrição clínica funcional e fitoterapia no âmbito da ansiedade, todas essas especialidades. Já sou casado aqui, o papel está 8, né? Mas na verdade já são 9 anos de casado. Pastor aqui na Igreja Remanescente, Ministério de Sorocaba, professor de teologia, sou mentor de pastores líderes religiosos, isso também é uma das especialidades de formação. Também sou formado em capelania e juiz de paz. Essa aqui é só uma apresentação para que vocês possam me conhecer um pouco melhor. Bom, qual é a finalidade deste curso e do livro que nós estaremos entregando para todos vocês? Esse curso tem por finalidade fortalecer o conhecimento e o amadurecimento, e amadurecer ideias, sanar alguns questionamentos sobre alguns assuntos rotineiros. Por quê? Este livro que eu fiz, do Discipulado Básico, ele foi escrito em um período que muitas pessoas me procuravam para tirar dúvidas sobre alguns assuntos que eram rotineiros, assuntos que em um domingo faziam a pergunta de um assunto e no outro domingo, uma semana depois, perguntavam o mesmo assunto. Eu comecei a achar estranho um pouco isso e comecei a verificar um pouco mais e perceber que as pessoas elas absorviam o conteúdo que nós entregávamos naquele momento, mas não memorizavam, não guardavam, não iam estudar e pesquisar se era verdade que nós estávamos passando. Então comecei a montar uma outra metodologia, um outro meio para trazer o ensino para as pessoas, para que elas pudessem não apenas aprender hoje, mas aprender hoje, memorizar hoje e procurar as fontes daquilo que nós estamos falando hoje também, para que amanhã não possa se esquecer. É um verdadeiro aprendizado, tá bom? Então, eu costumo dizer o seguinte: se soubéssemos tudo sobre Deus, ele não seria Deus. Mas aquilo que nos é revelado, nisso podemos firmar, ou nos firmarmos. Então, nós nunca saberemos tudo sobre Deus, senão ele não seria Deus. Mas como nós não sabemos tudo sobre Deus, isso nos engaja ainda mais a buscar, a querer, a desejá-lo ainda mais,
a saber quem ele é. Qual a finalidade deste nosso curso? Bom, nessas aulas nós iremos desconstruir muitos pensamentos, mas a reconstrução será permanente e firme. Por que isso? Porque essa desconstrução será necessária porque alguns aprendizados que trouxemos do mundo, ou até mesmo do catolicismo que aprendemos, alguns assuntos que não são praticados no cristianismo por questão de costume, ou até mesmo por questão litúrgica, ou por questão bíblica, que fogem disso. Então, por alguns aprendizados, alguns entendimentos também, algumas coisas que a gente ouviu falar, até mesmo de alguns cristãos, mas que não existe nenhuma base, não existe nenhuma confirmação e não é nem algo bíblico. Então, nós desconstruímos esses pensamentos para que possamos firmar a nossa base de conhecimento na Bíblia Sagrada, ok? Nossa regra de fé, nossa base para podermos construirmos os pensamentos sempre será a Bíblia e não os livros. Os livros são complementos, tá? Teologia. O que é a teologia? É o estudo sobre Deus. Não precisa estar num seminário para fazer teologia, você sabia disso? Quando leio a Bíblia e analiso, e eu estou teologizando. Nós estamos praticando a teologia quando nós estamos buscando a Deus, quando nós estamos tentando entender Deus, quando nós estamos orando, estamos jejuando, nós estamos estudando, estamos lendo a Bíblia, nós estamos praticando a teologia, tá? Então, teologia não é aquela questão só, vou para um seminário. Não, não. Etimologicamente, a palavra teologia é a união de dois termos gregos, theos e logia. Theos significa Deus, logia significa estudo. Ok? Então, teologia é estudo sobre Deus, estudo a respeito de Deus. Então, eu quero fazer um convite para você. Vamos teologizar? Bom, aula 1. Aqui nós separamos 4 aulas, tá? 4 tópicos para a aula de hoje. Quais são? Por que estamos aqui na Terra? Questões que insistimos em perguntar. Por que falam assim? São algumas figuras de linguagem. Também vamos falar um pouco sobre o panorama bíblico. Tá? Então, essa aula 1, que é a nossa aula de hoje, nós estaremos falando sobre esses 4 assuntos. Todo o conteúdo do nosso curso de discipulado está aqui nessa folha aí, ó. Tá? São 17 itens, 17 assuntos que nós estaremos tratando, mas exclusivamente hoje nós estaremos falando sobre esses 4 primeiros aí, tá bom? Vamos iniciar então. O que é que eu estou aqui? O que é que nós estamos fazendo aqui na Terra? Você não foi criado apenas para adorar a Deus. Eu não sei se você já ouviu essa expressão. Deus te criou para adorá-lo. Na verdade, não foi apenas para adorá-lo. Porque se fosse assim, nós seríamos apenas marionetes nas mãos de um Deus que movimenta tudo do jeito que ele quer. Tudo conforme ele quer. E somos seres dotados de algo chamado livre-arbítrio. O livre-arbítrio é livre desejo e livre escolha. Isto não quer dizer que temos o direito de escolher o errado. O livre-arbítrio ele permeia num assunto de estou dentro da vontade de Deus e dentro da vontade de Deus eu preciso caminhar. Ou seja, dentro da vontade de Deus, que é esta estrada, eu preciso fazer as minhas escolhas. O livre-arbítrio permeia dentro disso. Ok? O livre-arbítrio não é como algumas pessoas falam. Lembra que lá no começo eu falei para vocês que a gente precisa desconstruir algumas coisas? Já estamos aqui, ó. Então, livre-arbítrio não é eu vou fazer o que eu quero. Não. Posso até fazer? Posso, mas as consequências serão minhas.
certo? Então vamos lá. Livre-arbítrio o que é? Livre-arbítrio é nessa estrada que eu estou caminhando, eu tenho o livre-arbítrio, sou livre para fazer algumas escolhas que estão dentro da vontade de Deus. E aonde está a vontade de Deus? É essa pista, esta rua que nós estamos caminhando, certo? E se eu quiser sair fora dessa pista? Posso? Pode sim. Mas tudo que estiver fora é desobediência. Tá certo? Então já não é o livre-arbítrio. Aí é uma rebelião, desobediência. E isso tem um peso de condenação e de consequência que está acima das nossas mãos. Aí é algo sério que nós vamos ver mais à frente. Tá ok? Só para você poder entender isso daí. Então não somos marionetes na mão do Senhor. A escolha de Deus por você vai além do que você pode imaginar. Por exemplo, Deus havia escolhido Jeremias antes de ser formado e antes dele nascer. Está escrito lá em Jeremias capítulo 1, versículo 5. É bom e interessante que vocês sempre, ao ver referências bíblicas como essa, abram a Bíblia de vocês e vão conferir se o que nós estamos falando está correto e dentro do texto de referência. Tá bom? Então, está em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, isso que nós acabamos de falar de Jeremias. Davi escreve que os olhos de Deus ouviram antes dele ser formado. Salmos 139, verso 15 ao 17. Olha só que coisa. Então, Deus conhece antes mesmo de ser formado, antes mesmo de ser gerado e antes mesmo de nascer. E depois, conhece ainda mais. Você existe porque Deus quis te criar. Pode ter certeza, ele teve um motivo. Se não houvesse motivo, ele não teria te criado. Então, é bom a gente desconstruir a ideia também de que Deus não vai com a nossa cara. Deus não quer que a gente prospere, nós cresçamos, que sejamos felizes pela fase que nós estamos vivendo. Não. Deus tem um motivo. O que cabe a nós é avaliarmos o quanto nós estamos dentro da vontade de Deus caminhando. E se o que nós estamos passando, padecendo, sofrendo, não é consequência de alguma escolha que nós fizemos errada. Consequências, Deus não tira de ninguém. Consequências dos meus erros, Deus não tira de mim. Consequência dos meus acertos, Deus também não tira de mim. Consegue entender isso? Ele teve um motivo para te criar. Seguindo o texto. Fomos criados para cumprir o propósito que Deus estabeleceu para nós. Muitos buscam qual é o propósito e passam a vida toda tentando entender e não encontram respostas, pois estão buscando no lugar errado. Deus nos ajudará a completar o propósito dessa vida. Só Ele sabe o que é melhor para nós e cremos que Ele não nos abandonará. Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus estabeleceu o propósito para que possamos seguir, propósitos de vida. Então, pessoas passam a vida inteira e não preenchem o vazio que estão dentro delas. Por quê? Entre aspas, é como se esse vazio tivesse o tamanho de Deus dentro da pessoa. Por quê? Porque está faltando Deus. A pessoa não se encontra. Por que não se encontra? Porque não aprendeu a se aproximar de Deus. A entender quais são os objetivos, os propósitos, as metas que Deus deixou para cada um de nós fazemos enquanto estivermos aqui na Terra. Porque aqui nós só estamos de passagem cumprindo um propósito. Certo? Vamos lá. Mesmo sem respostas hoje,
continue caminhando, fazendo o que Deus nos deixou em sua palavra. E em breve descobrirás que nada é em vão. Olha só um texto bíblico. Tu cumprirás tudo o que me prometestes. O teu amor dura para sempre. Ó Senhor Deus, não abandones o trabalho que começou. Que trabalho é esse na minha vida? Deus já começou um trabalho na nossa vida. Agora nós vamos partir para um outro assunto. Por que falam assim? Nós vamos falar um pouco de algumas figuras de linguagem. Olha só, parábolas são um exemplo de figuras de linguagem. No Novo Testamento, Jesus usou muitas figuras de linguagem, que é o que nós chamamos de parábola. Cerca de 1/3 dos ensinos de Jesus foram feitos por parábolas. As parábolas eram histórias contadas para explicar verdades muito maiores de que uma forma que o seu público pudesse compreender. E através dessas explicações, uma nova mentalidade nos ouvintes iria sendo formada. Então, a ideia aqui é que Jesus pegava figuras de linguagens, exemplos, para trazer o ensino que ele desejava, para alcançar o objetivo. Além disso, também veremos algumas palavras ou frases que os crentes costumam dizer que às vezes é difícil o Novo Testamento, o novo convertido poder entender. E nós estamos aqui justamente para trazer essas informações e esclarecer algumas coisas. Vou te dar um exemplo dessa questão de figura de linguagem através das parábolas. Para as donas de casa, Jesus contou uma parábola de uma mulher que perdeu algo dentro da sua casa e precisou fazer uma faxina. Você sabe muito bem, né? Como é e o que acontece quando se faz uma faxina, né? Principalmente quando se perde alguma coisa dentro de casa. Não se acha. É preciso bagunçar algumas coisas, tirar do lugar algumas coisas para encontrar o que se havia perdido. E depois, limpar onde há alguma sujeira e voltar no lugar novamente os objetos ou os itens que foram removidos. Para os pescadores, Jesus utilizou a figura de linguagem. Por exemplo, Pedro. Jesus disse para Pedro, agora em minha forma de linguagem, tá? Você não vai ser mais pescador de peixes, você vai ser pescador de homens. Essa figura de linguagem que Jesus usou com Pedro foi extremamente compreensível para Pedro. Por quê? A profissão de Pedro, o discípulo, era pescador. Ele conhecia mais do que ninguém. Entre os discípulos, ele era o mais velho. Ele tinha uma experiência muito grande. De quê? Pescaria. Então Jesus disse, você não vai pescar peixe, porque por muito tempo você vem pescando peixe e você é especialista em pescar peixes. Mas agora você vai se tornar especialista em pescar homens. Prova disso que Jesus estava certo é que a primeira pregação de Pedro após Jesus ressuscitar e ascender aos céus foram quase 3.000 almas de uma só vez, usando uma só pregação. Tamanho poder da pregação de Pedro. Vamos aqui então falar algumas coisas. Olha só, por que falam assim? Novo convertido, mundo, morrer para o mundo, deixar o Egito, pecado, tamanho do pecado. Por que se vestir diferente? Perdão e os seus benefícios, benefício de largar os vícios, lascívia, fornicação, adultério, novo nascimento. Essas palavras e muitas outras vocês ouvirão constantemente ser faladas, tanto no cotidiano, no dia a dia, no relacionamento entre irmãos,
como também nas pregações, nas mensagens, nos louvores que serão entoados. Então, mais à frente, eu deixei aqui uma atividade para vocês. Qual é? Por exemplo, a primeira, novo convertido. Você seguindo a linha vai ter a referência bíblica lá. Atos 9, 22. O que eu peço para que você faça é a leitura dessa referência bíblica. Nessa referência, você vai encontrar a palavra ou talvez não a palavra sendo dita diretamente, mas você vai perceber que naquele versículo está falando exatamente do novo convertido. Assim como a palavra mundo em João 3,16. Assim como morrer para o mundo em Romanos 6, 7. Tá bom? Eu não vou citar o texto aqui, porque eu quero que você procure na sua Bíblia, faça a leitura desse verso e encontre onde está onde está essa palavra. Seja de forma explícita, você encontra a palavra, ou de forma implícita. A palavra não está no texto, mas você consegue enxergar o sentido dela lá. Tá bom? Agora, panorama da Bíblia. A nossa Bíblia ela é composta por 66 livros. 66 livros é o total de livros que está na nossa Bíblia. 39 livros eles estão no Antigo Testamento. 27 livros estão no Novo Testamento. São 40 autores diferentes que não se conheciam em sua maioria. Foram mais de 1.500 anos entre o livro mais antigo e o livro mais recente. Aliás, é algo muito interessante, porque os autores não se conheciam, viveram em regiões distantes. Muitos desses escritores, a maioria deles, sequer se conheceram, viveram períodos diferentes. E mesmo assim, nós conseguimos encontrar conexão entre um livro e outro. Vou te dar um exemplo. O livro de Daniel, no Antigo Testamento, tem conexão com o livro do Apocalipse, o livro escrito por João. Olha só que coisa linda. Olha como Deus faz. A Bíblia, ela foi escrita em hebraico, o grego koiné e aramaico. Curiosidade. Quando Jesus veio à Terra, a língua falada era o grego koiné, a língua predominante, em que os gregos implementaram onde havia o seu domínio. E os gregos, eles dominavam o mundo nessa época. Então, eles colocaram a sua língua oficial, que era o grego koiné, como a língua predominante. Algumas pessoas também falavam, em algumas partes, o aramaico. Tanto é que a Bíblia foi escrita em hebraico, em grego koiné e aramaico. O livro mais antigo, talvez você possa estar achando que é Gênesis, não é? Mas não é o livro de Gênesis. O livro mais antigo, a gente fala de período, ano em que foi escrito, certo? O livro mais antigo em tempo cronológico que foi escrito foi o livro de Jó. No Novo Testamento é o livro de Tiago, é o livro mais antigo. Então, o primeiro livro escrito entre os livros do Novo Testamento é o livro de Tiago, o irmão de Jesus. E no Antigo Testamento é o livro de Jó. Então, por que é que Gênesis está no primeiro? Gênesis está como primeiro. Porque a ordem da criação, porque a ordem do começo, do início, né? Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio. Então, começa a descrever o início de todas as coisas. Por isso, Gênesis ficou como o primeiro livro. Tá bom? E outra curiosidade, o primeiro livro, Gênesis, foi escrito por Moisés. Só que Moisés não escreveu apenas Gênesis. Moisés escreveu os cinco primeiros livros da Bíblia. Quem escreveu foi Moisés. Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio.
E o último, qual é? Eu vou deixar para você procurar aí. Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio. E o último qual que é? Veja aí na sua Bíblia. Ah, não se lembra onde ver isso? Vou te mostrar, olha só aqui. Ó. Vou pegar uma Bíblia aqui. E no comecinho, ó, as primeiras páginas, você vai abrir lá. Opa, tem aqui, ó, conteúdo. Conteúdo. E você vai ver aqui o nome dos livros, as abreviações e a página onde está. Então, aqui, quais são os 5 primeiros livros? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os 5 primeiros livros da nossa Bíblia. A Bíblia é tão linda que, olha só a continuação. Existem alguns autores que escreveram mais de um livro na Bíblia. E tem livros que não se sabe ao certo quem escreveu. Apenas alguma hipótese de quem seja o autor. A Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso em 1439, lá na Alemanha, através de Johannes Gutenberg. Em uma outra oportunidade, eu vou mostrar para vocês como era a prensa de Gutenberg, que até hoje existem algumas réplicas onde era prensado o papel na parte das letras e lá era impresso. É algo assim muito bonito, muito lindo, que até hoje ainda existe réplica dela. Numa próxima aula a gente vai estar mostrando isso para vocês, tá bom? Vou estar mostrando folhas de papiro, que eram as folhas utilizadas nos escritos quando foram achados. Os livros bíblicos, eles foram achados em folhas de papiro. Então eu tenho aqui a folha de papiro, vou mostrar para vocês posteriormente, vou mostrar também uma folha que eu tenho que tem um texto bíblico gravado nela e foi utilizada a prensa de Gutenberg para poder fazer essa impressão, digamos assim, tá? Mais da metade das línguas existentes hoje em dia ainda não tem a Bíblia traduzida em sua língua. Olha só, gente, que informação importante aí, né? Mais da metade das línguas existentes hoje em dia não tem a Bíblia traduzida ainda. A Bíblia originalmente foi escrita então em grego, hebraico e aramaico. Essas 3 línguas são a fonte, né? E delas vieram traduções. Existem Bíblias que não são traduzidas diretamente dessas línguas. Existem algumas Bíblias que são, por exemplo, na versão em português, são traduzidas do inglês para o português. Algumas versões, sim, são traduzidas apenas da língua grega direto para o português. Então, existem muitas traduções de Bíblia. E isso nós vamos ver mais para frente. Vamos praticar o uso da Bíblia um pouco? Como nós encontramos um livro em nossa Bíblia? Por que Salmos não tem capítulos nem versículos? Olha só algumas informações. Por que existem números pequenos sobre o texto? Em algumas Bíblias tem isso, né? Então, vamos ver algumas coisas aqui que são bem interessantes e que vão te ajudar. Bom, primeiro, como encontrar um livro da Bíblia? Ok, a Bíblia é o nosso manual de fé. E como todo bom manual, antes de se utilizar o conteúdo, é preciso ler o manual. Então, vamos ler o manual? Como é que nós lemos o manual? É começando de trás para frente? Não, é começando do início mesmo. Né? Sendo bem redundante, né? É do início. Então, por quê? Vamos ler aqui. Ah, não, mas eu sei. Eu já sei de Gênesis, já aprendi os 5 primeiros livros da Bíblia. Por que eu tenho que começar por aqui? Porque cada Bíblia tem a sua particularidade. Então é importante entender, antes de manusear essa Bíblia, entender. Bíblias de estudo são usadas de uma forma.
Bíblias normais que não são de estudo, você já faz a leitura diretamente. Existem outras Bíblias que não são de estudo, mas têm poucos comentários. Então, nós precisamos saber como usar esses comentários. E existem Bíblias de estudo também, que existem as referências, essas letrinhas pequenas, dentro do conteúdo do texto bíblico, lá em cima da palavra tem um númerozinho pequeno. E esse númerozinho pequeno que está aqui, te leva a uma referência bíblica que está aqui embaixo. É o que fazem as Bíblias de estudo. Certo? Então vamos lá. Como encontramos um livro em nossa Bíblia? Nas primeiras páginas da Bíblia, nós encontramos esse conteúdo, que é o que eu já tinha mostrado para vocês. Aparece lá o nome dos livros, a abreviação desse nome do livro e a página onde está. Certo? Então, primeiro assunto, nós já resolvemos aí, né? Para encontrar um livro da Bíblia. Segundo assunto, por que Salmos não tem capítulos nem versículos? Porque o livro de Salmos, são canções. São 150 canções, hinos, tá bom? Então, não tem capítulo nem versículo por conta disso, porque são canções. Então, como nós falamos? Salmos, capítulo 20, número 23. Olha, eu já ia falando errado, tá vendo? Salmos, número 23, verso. Posso falar verso? Pode. Por quê? Porque são canções. Canções têm versos. Então, Salmos 23, verso 2, verso 3, verso 4. Certo? Salmos são canções, tem versos e não versículos. Tá? Bom, os versículos não fazem parte até mesmo da Bíblia que foi escrita. Tá? A Bíblia original que foi escrita, os livros originais que foram escritos, não tinha separação de capítulo, não tinha separação de versículo, não tinha escritos de rodapé, não tinham títulos antes dos textos, tá? Não tinha isso. Era a escrita do livro como se fosse uma carta mesmo, escrito todo o assunto lá. Tá? Para facilitar o nosso entendimento, o nosso estudo, e para facilitar também achar como referência algum assunto, algum texto, foi então implementado a divisão de capítulos e de versículos, no caso de Salmos, de números e versos, para facilitar, para que nós pudéssemos encontrar, tá bom? Por exemplo, eu quero falar sobre a criação do mundo, ficou fácil, né? Mas olha só, criação do mundo. Fica fácil para você assimilar onde está, não fica? Gênesis capítulo 1, versículo 1. Pronto. Então facilitou. E se não tivesse? Ficaria mais difícil. Isso nós estamos falando de Gênesis 1, então tá no comecinho lá, dá para assimilar. Ok, mas e quando a gente for falar de um texto que está no livro de Isaías, com 66 capítulos? É muito grande. Então, os capítulos e os versículos nos facilitam para enxergar e entender. E encontrar também. Tá? Vamos lá. Por que existem números pequenos sobre o texto? Isso nós vamos encontrar geralmente em Bíblias de estudo. Esses números pequenos ou letras pequenas são para facilitar o significado de algumas palavras. Se você ver lá a letra A, B, C, D e for no rodapé, você vai encontrar essa mesma letra com outros versículos ao lado. O que isso quer dizer? É que se você for no outro livro que está tendo como referência aquele capítulo, aquele versículo, a mesma palavra vai aparecer em outro livro. Olha só que coisa linda. Então, um livro sempre vai estar conectado a outro. Um livro sempre vai estar conectado a outros livros. Sempre vai existir isso. Então, esses números ou letras pequenas são para facilitar o estudo e encontrar aquela palavra em específico em outras referências, em outros livros. Às vezes até no mesmo livro, mas em outro capítulo. Tá? Porque existem várias referências de outros livros ao lado dos textos. É exatamente com a mesma função dessas pequenas letras, porque o conteúdo daquele versículo ou de uma palavra só está sendo usado em
outro livro. E essa referência vai nos ajudar a encontrar. Por exemplo, o versículo que eu estou lendo está falando sobre batismo. E onde eu posso encontrar outro texto que fala sobre batismo? Se tiver alguma nota dessa, tá, de referência que me leve a esse rodapé da Bíblia, a parte de baixo da Bíblia, você vai enxergar lá vários textos que falam sobre batismo. Então, se você procurar no outro livro, você vai direto já nessa fonte. Você vai conseguir encontrar. Então, são facilitadores para o estudo. Como usar essas referências? Como usar a Bíblia de estudo? Bom, isso nós já falamos aqui, né, um apanhado geral de como isso funciona, de como encontrar isso, mas a Bíblia de Estudo vai muito além, não apenas essas notas de rodapé embaixo da Bíblia, algumas são no meio da folha, essas letras pequenas, números pequenos, tudo isso está para nos facilitar, e entender o uso é muito importante para quem gosta de utilizar a Bíblia de Estudo. Essas referências, elas facilitam muito pessoas que querem pregar, por exemplo, mas não se lembram de tal assunto, como falei do batismo, por exemplo, que está escrito em Mateus, mas eu não quero o texto de Mateus, eu queria saber onde mais está escrito. Então essas referências vão me conduzir a outros livros que falam sobre o batismo. Tá bom? Como memorizar com rapidez os livros da Bíblia? Leitura. A leitura é primordial para facilitar a nossa memorização. Leitura hoje? Semana que vem? Não, leitura diária, leitura constante. E cada um tem o seu método. Fazer a leitura da Bíblia antes de começar o dia de trabalho, suas rotinas. Ler a Bíblia antes de dormir. Ler a Bíblia no almoço. Ler a Bíblia no decorrer do dia. Enfim, cada um tem a sua forma de leitura e o seu horário pré-estabelecido para poder fazer a leitura. Mas a recomendação é: faça a leitura da Bíblia constantemente, todos os dias. Se possível, mais de uma vez, mais de 2 vezes. Não precisa ler um capítulo inteiro, mas se acostume a ler a Bíblia, porque ela é o nosso manual. Bom, existe Bíblia que tem curso de teologia incluso? Sim, existem várias Bíblias que têm o curso de teologia incluso. Esse curso de teologia, ele não faz parte da Bíblia. A Bíblia em si são apenas os livros, ok? Esse curso de teologia tem várias Bíblias, a Bíblia do Pregador Pentecostal, Bíblia da Aplicação Pessoal, Bíblia de Estudo Pentecostal, Bíblia Thompson, e várias outras Bíblias que tem também esse estudo, que são verdadeiros cursos de teologia implementados na Bíblia Sagrada, tá bom? Um panorama da nossa Bíblia, um panorama da Bíblia aqui. Olha só, isso aqui é uma curiosidade. Em 1º de janeiro de 2023 foi a última atualização desses dados. Quantas pessoas têm as escrituras em sua língua? 7, bilhões de pessoas. Gente, olha só isso aqui. Tem alguma parte, né, em sua língua. Tem alguma parte das escrituras em sua língua. Isso. Tive dificuldade de ler aqui, desculpe. Então, olha só, 7,2 bilhões de pessoas. Tem todas as referências aí, você pode estar pausando este vídeo para poder estar estudando com melhor precisão todas as referências aí, tá? Quantas línguas tem nas escrituras? Perdão. Estão aí também marcados e denominados para todos vocês. Seguindo aqui o nosso panorama da Bíblia. Vou tomar um pouquinho de água. Pronto, para facilitar. Vamos lá, então olha só. Cuidado com pesquisas na internet sobre as dúvidas. Muitos sites são de seitas e propagam heresias. Por quê?
Um dos sites que mais, dois sites que mais aparecem nas pesquisas de internet para assuntos bíblicos, qual é? Testemunha de Jeová e Mormons. Para quem procura muito esboço bíblico, tome muito cuidado com isso, porque os esboços bíblicos dos Mormons são os que mais aparecem. Os Mormons são uma seita. Testemunha de Jeová também aparece muito. E o que acontece? Testemunho de Jeová também é uma seita. Certo? Então nós precisamos tomar cuidado. Ah, mas tem um site lá que não aparece Testemunho de Jeová. Aparece aqui Torre de Vigia. Pois é, a Torre de Vigia é os Testemunhas de Jeová. Tá bom? Vamos lá. Nunca confie plenamente em qualquer site de pesquisa. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que a nossa bússola é a Bíblia? Então, primeiro passo para entender e estudar a Bíblia. Depois eu vou buscar nos livros para complementar o meu entendimento ou facilitar o meu entendimento. Mas a fonte é esta, tá bom? Nunca se esqueça, a Bíblia é sua bússola, os livros são seus complementos para estudo e pesquisa. Nunca inverta essa ordem. A Antiga Aliança, o Antigo Testamento, foi escrito em pedras ou folhas de papiro. Na Nova Aliança, que é o Novo Testamento, foi escrita no coração das pessoas. Foi por isso que Jesus resumiu tudo, falando, olha, tudo está resumido no amor. Né? Tudo está resumido no amor. Antes, lá com Moisés, foi escrito em pedras. Depois, muitos séculos depois de Moisés, escreveram em folhas de papiro, que são os textos que eu estou falando aqui, que foram encontrados em cavernas. Folhas de papiro. Folhas de papiro. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, era baseado na lei. Eles viviam baseados na lei e seguiam. Quais leis? As leis de Moisés. Lembra os 10 mandamentos que o próprio Deus deu? Exatamente. São essas leis aí. Já no Novo Testamento, baseado no desejo de amar e servir a Deus. O amor. Só que tem uma coisa. Foi abolido aqueles 10 mandamentos? Não. Eles continuam intrínsecos no amor. Então, amar a Deus sobre todas as coisas continua valendo. Não matar, não roubar, não furtar, continua valendo. Deve ser ensinada no Antigo Testamento. A palavra de Deus deve ser ensinada. A Bíblia deve ser ensinada. Na Nova Aliança, ela deve ser conhecida por todos. Deixou de valer o ensino? Não. Então ela continua devendo ser ensinada, mas também ser conhecida por todos. Como assim? Eu não entendi. Eu recebo o ensino, que nós estamos fazendo aqui hoje. Eu estou entregando o ensino para vocês. Mas não basta só receber o ensino. Porque muita coisa do que eu falei e vou falar aqui, vocês vão acabar esquecendo. É natural. Mas quem busca o conhecimento, mas quem busca conhecer, é diferente. Porque vai na fonte. É a pessoa que vai buscar o assunto. Entendeu? É isso que eu estou falando aqui no Novo Testamento. Tá? Um relacionamento legal com Deus, no Antigo Testamento. Por conta da lei. Tá? Relacionamento legal. Lei com Deus. No Novo Testamento, um relacionamento real com Deus. Relacionamento real. No Antigo Testamento, era através da lei. Certo? Dos profetas que se ouvia a Deus, dos sacerdotes que eu levava algo para entregar a Deus. No Novo Testamento, na Nova Aliança, eu entrego a Deus diretamente. Eu adoro a Deus diretamente. E eu posso falar com Deus diretamente e ouvir de Deus diretamente. E quando eu não ouço de Deus diretamente, Deus pode levantar um profeta
para falar comigo. Mas e se o profeta não for levantado para falar comigo? Não tem problema. A palavra de Deus está sendo pregada diariamente. Todos os cultos que nós vamos têm palavra de Deus dos céus para os nossos corações. Deus está falando. Seguindo aqui o nosso panorama bíblico, vamos fazer uma análise e interpretar um texto bíblico. Por exemplo, em Isaías capítulo 40, verso de número 31, diz o seguinte: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão, não se cansarão, caminharão, não se fatigarão. Olha só, um entendimento aqui desse verso. Mas os que esperam no Senhor. Isso aqui é condicional. Por quê? Mas os que esperam. Tem alguém que deve estar esperando. Tem alguém que está esperando. Tem que esperar no Senhor. É condicional. Mas os que esperam. Então, para que as suas forças sejam renovadas, para subir com asas como águia, para correr e não se cansar, para caminhar e não se fatigar. Para que isso aconteça, deve esperar no Senhor. Conseguiu entender? Renovarão as forças. Só depois de esperar no Senhor, minhas forças serão renovadas. Olha só. E depois, subirão com asas como águia. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Depois que Deus renova as forças, Ele te faz subir, correr e caminhar. Olha que coisa linda, gente. Essa interpretação aqui está até na diagonal, né? Para facilitar o seu entendimento. Então, isso que esperam no Senhor é algo condicional. Nós precisamos esperar no Senhor. Depois renovamos as nossas forças. Só depois de esperarmos o Senhor, as nossas forças serão renovadas. E depois que esperarmos o Senhor, Deus renovar as nossas forças, o que vai acontecer? Nós vamos subir com asas como águias. Nós vamos correr e não vamos nos cansar. Nós caminharemos e não nos fatigaremos. Depois que Deus renova as forças, Ele faz subir, correr e caminhar. Os 3 estágios da vida. Subir, correr e caminhar. Pode ser que, com certeza, você está dentro de um desses estágios. Seja caminhando, seja correndo, ou seja voando. Todos nós passamos por esse estágio. Caminhando, mais lento dentro de um processo. Correndo, já estamos numa fase mais livre. E voando, nós já estamos alçando o voo para coisas maiores e subindo de níveis. Olha que coisa linda, gente. Outro texto, Mateus capítulo 6, verso 9 e 13. Aqui nós falamos da oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou. Capítulo 6, verso 9. Diz o verso 9. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Qual é a interpretação disso? A interpretação é adorando a Deus e exaltando o seu santo nome. Verso 10. Venha o teu reino. Qual é a interpretação disso? Aliança com Deus à espera da eternidade e os seus valores, os valores de Deus, em mim. Parte B do verso 10. Metade do verso 10. Metade final. Seja feita a sua vontade na terra como nos céus. Qual é o significado, a interpretação disso? É a nossa submissão à vontade de Deus em todos os lugares. Verso 11. Dá-nos o pão nosso de cada dia. É o pedido de provisão de forma humilde. Não é com soberba, é com humildade, porque dependemos dele. Verso 12. Perdoai os nossos pecadores como nós temos perdoado os nossos devedores. É uma confissão e um pedido de perdão e concessão de perdão aos nossos devedores e ofensores. Verso 13. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal. É a confiança e a nossa vigilância para não tropeçar no mal. Verso 13, na parte B. Porque teu é o reino, poder e glória para sempre. O que é isso?
é um reconhecimento do poder e da glória eterna de Deus. Verso 13, parte C, o finalzinho lá. Amém. A última palavra, amém. O significado da palavra amém é assim seja, é uma fé incondicional. Amém é uma concordância. Amém, no verso 13, parte C, é a concordância de toda essa oração que Jesus nos ensinou, que é verdadeira, que é real e que é poderosa. Gente, nós acabamos por aqui, tá? A nossa primeira parte do nosso curso de discipulado é uma aula básica, né? É uma aula que nós estamos iniciando apenas, ainda nós teremos mais 3 aulas na sequência. Então, eu espero você na próxima aula, aula 2, tá? Um grande abraço, fique com Deus, até mais.